A primeira ligação que dois átomos fazem é a que a gente chama do tipo sigma. Quando existe uma ligação pi, é porque já existe uma sigma. Isso deve ficar subentendido. Isso seria dois carbonos fazendo uma ligação dupla. Então, estou usando esse modelo molecular hoje para mostrar para vocês o que é um ácido orgânico, assim, de uma maneira um pouco mais prática. Nesse modelo, as peças pretas representam átomos de carbono, a peça azul representa um átomo de oxigênio. O outro carbono que se liga ao oxigênio, você tem uma ligação dupla nele. E aí, repare o que acontece. Esse átomo de carbono, que se liga ao oxigênio, ele está aqui com 4 ligações. Esse azul, entenda como ligação dupla. Agora, por que eu represento assim, esse azul por fora? Porque quando ocorre uma ligação dupla, é porque já há uma primeira ligação. A segunda ligação, ela tem esse formato, ela vem por fora porque o meio já está preenchido com a primeira ligação. Então, esse é o sentido de representar a ligação dupla dessa forma e com essa peça azul, porque esse modelo é específico para a universidade mesmo e tal, certo? Não é um brinquedo que foi adaptado. Então, olha só, quando você ver aqui no modelo o azul, entenda que é uma ligação dupla. Esse carbono, ele está fazendo 4 ligações. O oxigênio faz 2 ligações. Como é que eu sei disso? Ele é da família 6A, 6 elétrons na última camada. A tendência dele é receber 2 elétrons. Então, ele vai fazer 2 ligações, né? Repare que há carbonos que fazem 4 ligações simples. Há carbonos que fazem 2 simples e uma dupla. E ainda há a possibilidade de fazer uma tripla. Onde que eu estou chegando? Olha só. Normalmente, nas moléculas orgânicas, você vê carbono ligando-se ao hidrogênio. Então, o hidrogênio é essa bolinha pequena, porque é o menor de todos os átomos, né? Então, nesta representação, foi escolhida a bolinha branca para ele. Muito bem. Repare que esse aqui é um carbono tetraédrico, né? Aproveita o momento para aprender isso. Esse é um carbono tetraédrico. O segundo carbono, que está ligado ao oxigênio, repare como é a ligação dele. A gente disse que ele é um carbono trigonal plano. Repare que se você ligar as pontas, você vai obter um triângulo plano, tá? Quando um carbono faz uma ligação dupla, as outras 2 ligações saem formando um ângulo. O que eu tenho que esperar aqui? Esse carbono, ele fez uma ligação com outro carbono, 2 com o hidrogênio e tem uma para fazer. Essa uma eu vou fazer com quem? Repare, né? Onde que eu estou querendo chegar? Eu vou colocar um outro oxigênio aqui. Oxigênio que está sendo representado em azul. Mas o oxigênio faz 2 ligações. Repare que esse modelo respeita perfeitamente a linguagem da química orgânica. Você sabe que quando o oxigênio faz 2 ligações, sai formando um ângulo. Por isso que a água é angular, né? E por que isso? Porque ele tem pares não ligantes. E nós temos até uma pecinha para representar isso, né? Olha aqui, ó. Os pares não ligantes, vamos representá-los em verde. Olha só. Então, o oxigênio. Por que é importante esse modelo aqui? Porque quando você vai estudar a química a fundo, tá? Aí todas as partes da química se misturam. Substâncias orgânicas e inorgânicas, elas vão se encontrar no jogo. E aí o que vai acontecer? Olha só. O par, quando é não ligante, ele pode não estar ligando com ninguém, mas ele interfere em tudo. Ele interfere até na questão do espaço, né? Se vem uma outra molécula atacar, então esses pares não ligantes estão ali influindo no espaço. É interessante ver aqui o seguinte: por que o oxigênio, quando faz as suas ligações, ele forma um ângulo? Porque ele tem pares não ligantes e então são 4 pares se afastando, porque a teoria é essa, afastar o máximo possível, a teoria de repulsão dos pares da última camada. Então você tem na última camada do oxigênio 4 pares, 2 vão fazer ligação e 2 não estão, mas tudo interfere. E o que são pares? O que são ligações químicas? São pares de elétrons.
pares que não estão ligando são pares de elétrons também. Então, na verdade, tudo são nuvens nuvens negativas e cargas iguais se repelem. Então, nós temos aqui, olha só, 4 nuvens que tem que se repelir. Tente fazer isso com bexiga, você vai obter o formato aqui. Ó. Se você olhar os 4 pares, a geometria dos pares é tetraédrica. Né? Agora, a gente fala que a água, por exemplo, ela é angular, porque na água tem um oxigênio e 2 hidrogênios. Né? Mas veja, por que as ligações formam um ângulo? Porque tem pares empurrando. Ele tem 2 carbonos, para cá você tem um oxigênio que você fez a ligação por ligação dupla, e para cá você tem um outro oxigênio que você ligou com ele, o carbono, e depois a outra ligação ele fez com um hidrogênio. Quem que seria esse composto aqui? É uma substância orgânica, 2 carbonos, e aparece 2 oxigênios. É um ácido carboxílico. Olha só. C-O-O-H. Isso daqui é o grupo carboxilo. Esse hidrogênio é ligado com o oxigênio. E esses hidrogênios lá da outra ponta fazem uma ligação com um átomo de carbono. Você tem aqui um hidrogênio que está preso ao oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Lembre, a série de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o oxigênio, fluor-oxigênio. Fui ontem no clube. Fluor, oxigênio, nitrogênio. Então, o oxigênio só está abaixo do nitrogênio. Veja, o carbono é bem menos eletronegativo. O que é ser eletronegativo? É a capacidade de um átomo de puxar para ele um par eletrônico. Tá? Isso que é ser eletronegativo. Isso que é a eletronegatividade. É um conceito que só se define quando se fala em ligação covalente, porque é a capacidade de puxar um par covalente. Tá? Então, olha só, o carbono ele é muito mais fraco para puxar o par de elétrons do que o oxigênio. O oxigênio é forte para puxar o par de elétrons. Então, gente, é assim, ó. O hidrogênio ligado ao oxigênio, a gente fala na química que ele é mais solto. Ele é um hidrogênio solto. E se ele é solto, quando ele for embora, ele vai perder o seu elétron. Por quê? Porque o mais eletronegativo, que é o oxigênio, quando romper a ligação, vai ficar com a ligação para ele. E essa ligação é um elétron do oxigênio e outro do hidrogênio. Então, o hidrogênio perde seu elétron e vira um H+. H+. O que é isso? Acidez. Está provado aí, então, da onde vem a acidez do cara. A acidez do ácido fraco, ela vem do hidrogênio solto que está no oxigênio. Senão, os alcanos, todos os hidrocarbonetos seriam extremamente ácidos, e não são. Porque eles são cheios de hidrogênios. Mas nenhum hidrogênio é solto. Hidrogênio ligado a átomo de carbono não é solto. Então é por isso que quando a gente está lidando com hidrocarbonetos, não encontramos acidez. Né? Em compensação, quando nós estamos lidando com oxigênio, aí, quando aparece oxigênio na molécula, aí vai aparecer acidez por causa disso. Então, para alguém que ainda não entendeu, vamos lá. Quando o carbono divide ligação com o hidrogênio, eles puxam quase que da mesma maneira. Eles têm praticamente a mesma força para puxar o par de elétrons, a mesma eletronegatividade. Agora, quando o oxigênio compartilha com o hidrogênio, aí a ligação química é muito puxada pelo oxigênio e muito pouco puxada pelo hidrogênio. Se romper a ligação, o oxigênio ganha. E aí, voltando ao início, por que eu estou falando disso? Porque eu estou querendo provar para você por que os ácidos carboxílicos são ácidos. Por que
que na química orgânica aparecerá acidez quando você tem um oxigênio. Por que só os ácidos carboxílicos são chamados de ácidos carboxílicos? Porque é neles que ocorre essa situação. Olha só, você deve ter percebido agora, aí, enquanto estou falando, que existe OH nos álcoois, também nos enóis, e também vão aparecer situações semelhantes na química orgânica, e não estamos falando mais de ácido carboxílico. Então, que história é essa? A história é a seguinte: tem um cara na química orgânica que é chamado ácido carboxílico, mas os álcoois também são ácidos, tá? Só que a acidez de um álcool é mais fraca que a acidez do chamado ácido carboxílico. Por isso que o ácido carboxílico, ele tem esse nome de ácido orgânico. Por que ele é o ácido orgânico, né? Por que ele é o ácido mais importante da química orgânica? Porque ele é o mais ácido. Mas, repito para você, um álcool é ácido, tá? Olha aí. A acidez dos ácidos vem da ligação entre OH. Aí você vai perguntar para mim, mas então por que o álcool não é tão ácido quanto? Há um efeito a mais aqui. Sabe esse oxigênio aqui embaixo? Olha o que ele está fazendo. Ele não puxa esse par de elétrons, e olha que é um par de elétrons que ele está puxando. Ele deixa esse carbono afastado dos seus queridos elétrons. Então esse átomo de carbono, ele fica levemente positivo. Então, ele já está puxando o outro par para ele. Esse efeito aqui é uma indução que está acontecendo, tá? Então, ele puxa o par de elétrons aqui para ele, esse carbono. Aí, esse oxigênio, ele, além de puxar aqui, além do normal, né? Ele normalmente já vai puxar a ligação para ele. Mas como esse carbono adquire superpoderes, e, veja, esse carbono, normalmente, ele perde mais feio para o oxigênio na eletronegatividade. Mas aqui, olha o que está acontecendo com ele, ó. Ele está levemente positivo, devido ao que ocorre lá na ligação dupla. Repito, ligação dupla sendo puxada pelo oxigênio que está na ligação dupla. Aí, esse carbono, como os elétrons dele, 2 elétrons dele, estão sendo puxados, ele ficando um pouco afastado de seus elétrons, que sejam 2 seus elétrons na última camada, mas já são 2, ele fica levemente positivo. Quem é positivo atrai o que é negativo. Então, repare que a eletronegatividade desse carbono fica mais alta do que a de um carbono normal. Ele adquire superpoderes. Então, ele vai puxar esse par de elétrons, mesmo que o cara que está na outra ponta seja o grande oxigênio, o grande eletronegativo e tal. Aí esse oxigênio, ele fica puto da vida, porque ele sempre ganha. E aqui já tem deixando o par de elétrons dele. O que ele vai fazer? Aí ele vai com mais raiva ainda para cima do hidrogênio e vai puxar com tudo essa ligação entre o O e o H. Então, quando você está dentro de um ácido carboxílico, você tem essa situação toda, que é a chamada carboxila, C-OH, e isso gera um hidrogênio mais solto do que o normal. Quando um hidrogênio está ligado a um oxigênio. Essa que é a explicação. Precisa de tudo isso para soltar o hidrogênio na química orgânica. Aí vira H+, então tá aí a acidez. Mas você viu que é fraco? Você viu a fraqueza da situação? Porque, olha, é uma ligação covalente. Não, embora haja uma explicação, mas não há uma tendência tão grande desse hidrogênio se soltar. De cada 1000 moléculas, você vai ter ali 40, 50 que vão quebrar a ligação. Isso é um ácido fraco. O ácido fraco é definido como um ácido onde 0, né, mais que 0 sempre, a 5% de moléculas, do total de moléculas, que tem a ligação do hidrogênio quebrado. Tá? Um ácido, se você tiver do montante 5 a 50% das moléculas soltando o hidrogênio na forma de H+, aí você vai ter um ácido moderado. Acima disso já é ácido forte. Esse hidrogênio aqui
é o cara que faz a natureza ácida dos ácidos carboxílicos. Se eu tivesse um álcool, eu faço rapidamente um álcool aqui, ó. Ó, você tem uma pecinha, como eu falei para vocês, para quem ainda não entendeu, essa pecinha, né? Ela representa carbono. Aí você tem 4 ligações, tá? Aí, vamos falar do álcool menor, o menor de todos eles, o metanol, vamos falar dele. Tá? Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha só, vamos falar dele. O menor de todos os álcoois, o metanol. Por que o metanol, né, tem esse nome, né? Porque ele só tem um carbono. Na química orgânica, um carbono a gente representa com o prefixo met, né? E aí você tem os hidrogênios, né? Por que o hidrogênio só faz uma ligação? Essa é a vida dele. Ele tem um elétron fazendo uma ligação, fica com 2, fica satisfeito e está feliz da vida. Agora, repare que se a quarta ligação o cara fizer com um oxigênio, ele tem uma ligação para fazer. Então, esse oxigênio vai querer fazer mais uma ligação, aí ele faz lá com um hidrogênio, né? Isso é o metanol. Isso aqui que é o metanol. Então, vamos lembrar de uma coisa. Existe acidez no metanol? Existe, por quê? Oxigênio mais eletronegativo, deixando o hidrogênio solto. Ok? Vamos ver se dá para ver direitinho aqui. O oxigênio mais eletronegativo puxa esse par de elétrons. Então, essa ligação, ela fica puxada para o lado do oxigênio, deixando esse hidrogênio solto. Facinho dessa ligação ser rompida de uma vez. Álcool é ácido. Quando nós estamos, então, nessa fase da físico-química, já passado toda aquela programação, aprendeu a fazer KC, aprendeu o quadro de equilíbrio, daí você chega no ácido fraco, aí você aprende que existem ácidos fracos. Que ácidos fracos entram em equilíbrio químico. Isso você não pode se esquecer. Base fraca, ácido fraco e sal pouco solúvel, a reação fica reversível. O que significa a reação reversível? Vamos falar disso? O cara está lá. Esse aqui é o ácido que a gente estava falando no começo, que eu não falei ainda o nome dele. Vamos falar o nome dele? Ele tem 2 carbonos. Então é o ácido it, só tem ligação simples entre carbonos, e oico, porque ácido termina com oico. Para quem não entendeu ainda, o que é essa pecinha verde aí, meu Deus do céu? Que da molécula sair voando. Essa pecinha verde representa o seguinte: o oxigênio, ele faz 2 ligações, mas ele tem pares de elétrons que não estão ligando com ninguém. São os pares não ligantes, mas que interferem na situação. Eles que fazem as 2 ligações formarem um ângulo, né? E geometria é tudo. Então vamos lá. Esse é o ácido etanóico. Onde que é encontrado o ácido etanóico? Ele tem o apelido de ácido acético, encontrado no vinagre, o ácido acético. Tá? Ele o vinagre é uma mistura de água com ele. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui o ácido acético. Como que é a reação dele, né, de equilíbrio químico dele? Ele aqui, na forma não dissociada, e se eu tiro o hidrogênio, ele vira o acetato. Olha só, vira um ânion. O que é um ânion? É um ácido que perdeu um hidrogênio, né? Pode reparar. Um ou mais hidrogênios que ele tiver a perder. E na química orgânica, se você quer saber o nome de um ânion, faz o nome do ácido e troca o final oico para ato, né? Então esse cara é o acetato. E esse cara virou o H+. Como que você ia representar, então, essa reação? Ácido acético, aquela flecha que vai e volta, que forma acetato mais H+. Só que olha o que acontece, não quebrou, só que volta. Só que volta, mas solta de novo. Só que volta. Voltou, quebra de novo. Isso que é o equilíbrio químico, vai e volta. Ok? O equilíbrio químico é o vai e volta. Tá vendo? Agora, ácido forte não faz isso. O ácido, quando é forte, cara, é mais na química inorgânica, né? Inclusive, os ácidos que não têm oxigênio, só tem 3 que são fortes. Vamos lá? HBr, HCl e HI. HF é moderado. Ácido que tem oxigênio e não tem carbono, é ácido inorgânico. Aí você faz assim, número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizados. Se der 2 ou mais, o cara é forte. Cara, na química orgânica, meu, não tem. Agora, olha uma coisa, então, meus caros, nós estamos falando aqui
de uma situação onde eu entro em equilíbrio químico. Por quê? Porque é reação que vai e volta. É por isso que os ácidos orgânicos aparecem nos equilíbrios químicos. Porque eles são caras que entram em reação reversível, por serem fracos.